Fala galera, tudo bom? Aqui é o Regis Baldi. Nós estamos gravando agora mais uma aula do nosso curso de Photoshop e hoje nós vamos dar continuidade ao arquivo que nós havíamos começado na aula passada, esse arquivo aqui. Nós vamos começar agora a criar uma pequena montagem, uma composição, colocando agora aqui um lanche, né, para propaganda da maionese. Lembrando que, mais uma vez, esses procedimentos que nós estamos adotando são os mesmos adotados em sala de aula. Nós vamos abrir então o arquivo, Ctrl O, e vou selecionar aqui o prato, abrir. Nós vamos fazer a seleção desse prato. Na aula passada nós usamos a varinha mágica, só que se eu usar a varinha mágica para esse rapaz, você vai perceber que ele vai ter um problema na sombra também dele aqui, olha, ele não consegue pegar corretamente a sombra. Existem várias maneiras de selecionar, tá? Mas hoje nós vamos conhecer a ferramenta de seleção rápida, que é essa daqui. Ela é bem simples no uso dela. Basicamente, se você clicar e ir arrastando, lá ele vai fazendo a seleção, tá? Você pode aumentar e diminuir o tamanho do pincel usando as teclas de colchetes do seu teclado. Então, o colchete, para abrir colchete, diminui o pincel, e o fechar colchete aumenta o tamanho do pincel. Então eu vou vir aqui e percebo que ele já selecionou praticamente o prato inteiro. Mas teve alguns defeitozinhos ali embaixo. Vamos dar um zoom, né? Olha só, nós tivemos alguns defeitos aqui. Aí o que eu faço? Aqui em cima, nas propriedades da ferramenta de seleção rápida, eu vou subtrair da seleção. Clico neste botão, venho um pouco para baixo aqui. E olha só, eu vou dando cliques aqui, olha, para tentar seguir o contorno do prato. Percebo que eu não estou invadindo a área do prato. Eu estou ficando do lado de fora e dou clique e aí ele já vai fazendo ali a seleção, tá? Aqui agora tem uma parte do prato que eu quero incluir e ele está fora da seleção. Então eu venho aqui para adicionar a seleção agora. E mesma coisa, olha, eu vou respeitar ali o contorno do meu pincel, vou dar um clique e ele vai adicionando detalhes à seleção. Com bastante cuidado, olha lá, acabou que eu peguei um pouco da sombra ali, vou ter que subtrair da seleção de novo, tá? Então, aqui também pegou, vamos lá de novo. Essa é a única coisa que você tem que tomar cuidado nessa ferramenta, né? Ela é uma ferramenta bem simples de usar. Serve para você fazer seleções de modo rápido. Para este caso aqui, eu acho que dava para a gente usar ele tranquilamente, né? Mas vai haver situações em que ela também não vai ser a melhor ferramenta para você usar, tá? Olha lá, aqui também tem um defeitozinho, né? Vou tirar da seleção aqui também, ó, esse pedacinho, tá? Tomando cuidado para não exagerar, né? Beleza, vamos dar uma olhada aqui em cima, só para verificar, né? Usando aqui a barra de espaço. Mais uma vez também, galera, lembrando que nós não vamos nos preocupar em fazer seleções perfeitas, tá? Não é essa a ideia nesse momento, tá? Eu vou usar a ferramenta mover agora, ó, e percebe que quando eu movo ele já está tirando o prato da seleção. Então, eu arrasto ele agora para dentro da outra composição, ó. Vou vir aqui e solto ela aqui. Ele já posicionou o prato aqui. Eu vou dar um Ctrl T e vou diminuir de novo aqui agora, deixar ele um pouquinho maior. Acho que é assim que eu vou usar ele, tá? Beleza. Agora, galera, eu vou me preocupar um pouco com a sombra desse elemento aqui, tá? Projetada sobre a mesa. Eu vou, inclusive, começar a organizar melhor aqui minhas camadas através de grupos, tá? Então, esses daqui que tem a maionese, olha, eu vou criar um novo grupo, tá? Olha lá, agrupar. Eu vou chamar aqui de embalagens, tá? Opa! Embalagens. E aí eu vou selecionar as duas aqui, eu apertei o Shift para conseguir fazer a seleção das duas e vou arrastar ele para cima da embalagens ali.
e aí percebe que ele ficou um pouquinho mais para a direita, ele deu como que uma deslocada. Isso quer dizer que agora ele faz parte do grupo embalagens, olha só. E aí se eu selecionar o grupo embalagens e precisar mover ele, por exemplo, os dois vêm juntos, né? Mas eu vou fazer isso para mim esconder essas embalagens e também vou esconder esse retângulo branco aqui para mim ter a visualização do prato e vou fazer uma projeção de sombra bem leve aqui, tá? Para fazer essa projeção de sombra, eu vou selecionar aqui a toalha e vou criar uma nova camada, né? Porque ela vai ficar então acima da camada toalha e abaixo da camada onde está o prato. Vou até renomear aqui prato para ficar mais fácil de eu localizar ele depois, tá? Prato. Beleza. E aí o que eu vou fazer? Olha, seleciono aqui a camada prato, né? E eu vou dar um clique, olha, eu aperto Ctrl e dou um clique em cima dessa imagem. O que ele faz? Ele seleciona esse perfil do prato. Aí com essa seleção já feita, eu clico aqui em cima de camada, tá? E aí eu vou usar a ferramenta aqui a lata de tinta, né? Com preenchimento preto, e vou dar um clique aqui. Tá? Então percebe que ele criou ali uma camada preta. Deixa eu esconder o prato. Ó. Ele criou uma camada preta ali. Tá? Isso daqui vai me ajudar um pouco na minha questão da minha sombra. Tá? Eu vou tirar a seleção, Ctrl D, né? Com a camada 3 aqui selecionada, vou dar um Ctrl T, vou aumentar um pouco essa sombra aqui, ó. Tá? Eu posso apertar a tecla Shift, né, para mim dar uma ajustada aqui. E aí, com as setas direcionais eu estou movendo um pouco eles. Ou melhor ainda, galera, eu posso também apertar o Ctrl aqui, ó, e ir distorcendo um pouco desta sombra aqui, tá vendo? Então eu vou manter aqui embaixo assim, meio que escondidinho assim, ó, jogando para lá, tá? Mais ou menos dessa forma, tá? E eu vou agora desfocar essa camada. Primeiro eu vou aceitar a transformação e eu venho aqui agora em filtro, desfoque gaussiano, tá? E ele vai começar a desfocar aquele elemento ali, dá aquela impressão de aspecto meio que de sombra, tá vendo? Ó? Isso aí, eu acho que dessa maneira aqui tá legal, tá? Vou dar um OK, né? Ctrl T de novo. Isso eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, né? Para conseguir ficar com mais ou menos esta ideia aqui de sombra, tá? Joia. Essa sombra ainda está bem agressiva, então eu vou dar uma aliviada nela na opacidade da camada. Eu selecionei aqui a camada, vou vir aqui na opacidade dela e vou diminuir um pouco essa opacidade. Ele já vai me dar um outro aspecto de visualização ali, fica um pouco mais agradável, tá? Então vou deixar dessa maneira, tá? Lembrando que é só um exercício, né? E que a gente já está entendendo como que a gente poderia criar elementos de sombra, embora não seja o mais indicado nesse caso dessa forma, mas é só para a gente começar a entender e relembrar também aquilo que a gente viu em sala de aula, beleza? Então, nós vamos agora inserir o lanche aqui, né? Arquivo, abrir, vou abrir aqui o arquivo do hot dog, tá? Beleza, vou Ctrl J para duplicar a camada, vou usar a ferramenta aqui, acho que a varinha mágica, já vai dar certo aqui, deixa eu dar um clique, ele falhou um pouco aqui no lanche. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui a tolerância, vou passar para 20, dou um clique, ele ainda está falhando um pouco aqui em cima, deixa eu dar uma olhada aqui, beleza, vou tentar mais uma vez com uma tolerância um pouco menor, vamos tentar aqui com 15, opa, 15, cliquei, tá razoável,
Vamos fazer assim mesmo. Só que quando eu cliquei aqui, eu selecionei a parte de fora do hot dog. Então eu vou inverter essa seleção, tá, galera? Selecionar inverso, certo? E aí eu vou mover essa seleção feita para dentro da minha composição aqui do lanche. Beleza. Eu vou colocar aqui lanche e vou colocar ele a camada acima da camada prato. Tá? Vai ficar desta maneira. Vou dar um Ctrl T e diminuir um pouco esse tamanho do lanche. Tá? Mais ou menos deste modo aqui. Beleza. E eu vou ter que fazer uma sombra também aqui no hot dog. Tá? A gente vai ter que fazer uma sombra nele, mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá? Lembrem-se que a gente está fazendo aqui apenas para conhecer mais as ferramentas. Nós não estamos nos preocupando tanto com o aspecto visual dele. Tá? E qualquer coisa é só entrar em contato, tá, galera? Um abraço e até a próxima aula.